A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 8, que traz por título A Liderança de Salomão. Você lembra muito bem que na outra lição estudamos acerca de Davi e hoje vamos estudar acerca de Salomão, que é o filho de Davi e foi de suma importância para a vida da nação de Israel. Foi conhecido como o grande construtor do templo que leva o seu nome, o Templo de Salomão. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós postamos videoaulas e também dinâmicas da lição de adulto, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. É isso aí, somos um canal completo. Nós postamos videoaulas e também dinâmicas. Já deixa a informação que a dinâmica da lição de número 8 já está disponível no nosso canal. Tudo indica que vai estar aparecendo aqui no final do vídeo, tá bom? E também quero lhe agradecer a você que é inscrito, a você que é membro. Nós conseguimos bater a nossa meta de 18 mil inscritos. Lançamos em comemoração o nosso aplicativo. Você já conhece o nosso aplicativo, é o canal Descomplicando a Teologia. Tem agora um aplicativo onde você vai ter de uma forma tudo mais organizada os nossos vídeos, as dinâmicas, videoaula, subsídio teológico, PDF. São muitos materiais no nosso aplicativo, que é totalmente gratuito e não pesa nada na memória, porque é todo feito de link. Então fique despreocupado, tá bom? Se você quiser baixar gratuitamente o nosso aplicativo e receber assim vários subsídios teológicos, vou estar deixando na descrição desse vídeo um link para que você possa baixar o nosso aplicativo. Cerca de 1.200 pessoas já baixaram o nosso aplicativo, viu? Estão conectados conosco e que Deus abençoe, viu? Lembrando também o seguinte, nós estamos fornecendo camisas personalizadas para a sua escola bíblica dominical. É isso aqui. Olha só o nosso modelo. Camisa personalizada para a Escola Bíblica Dominical. Enviamos para qualquer lugar do Brasil. No final do vídeo, vou deixar também outros modelos para que você possa adquirir conhecimento. Quem quiser comprar em nossa mão essas camisas, vou estar deixando aqui meu WhatsApp. É só entrar em contato comigo que eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Lição de número 8 dos jovens, que traz por título A Liderança de Salomão. Veja só. Se você é professor, eu já recomendo você conversar com seus alunos acerca de Salomão. Por exemplo, né, quem foi Salomão? O que eles lembram acerca de Salomão? Porque assim os alunos já vão introduzir o assunto. É interessante você sempre saber se os seus alunos têm conhecimento ou não acerca de Salomão, tá bom? Fica a dica. Lembrando também da nossa dinâmica, viu? Eu deixei como sugestão o seguinte, né? Você montar uma plaquinha, ok? Uma plaquinha, e você vai fazer a seguinte pergunta, né? O que fez Salomão, de um lado, e aqui, quem foi Salomão? E eu vou fazer essa atividade, essa dinâmica com vocês, tá bom? Quando eu vou estar dando aula aqui normalmente, mas vai ter um momento que eu vou parar e vou levantar a placa. E eu quero saber o seguinte, quem é que vai deixar uma informação com relação a essa pergunta aqui, viu? Vocês vão precisar responder. Por exemplo, quando eu levantar aqui a placa, né? O que fez Salomão? Você vai deixar um comentário, beleza? E vamos continuar nossa aula. Posteriormente, eu levanto novamente aqui a plaquinha e vocês vão precisar responder o seguinte, né? Quem foi Salomão? Olha, o que fez Salomão é uma coisa, as suas obras, as suas ações. E também, quem foi Salomão é outra pergunta. Aí vocês vão participar da nossa aula, que é a atividade que eu estou deixando também como sugestão, viu? A dinâmica já está disponível no nosso canal, fica à vontade para assistir, mas vou fazer com vocês aqui do canal essa dinâmica, tá ok? Todo mundo entendeu? Quando eu levantar a plaquinha, é só você deixar nos comentários uma referência dessa pergunta daqui, em nome de Jesus. Mas vamos lá. No texto principal, o comentarista colocou o seguinte: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Segundo as Crônicas, capítulo 1, versículo de número 10. Veja só, meus irmãos. Nesse primeiro versículo, o comentarista já deixa bastante claro que Salomão foi aquele que pediu a Deus sabedoria. Nós sabemos que Salomão poderia ter pedido qualquer outra coisa. Salomão teve a oportunidade de pedir o que quisesse a Deus. E o que ele pediu foi sabedoria, porque ele entendia que se ele fosse sábio e soubesse lidar com o povo, ele teria tudo aquilo que desejasse o seu coração. Então, quando Salomão pede sabedoria, já mostra que já era sábio.
Mas a sabedoria que Salomão estava querendo é a sabedoria divina. Não é aquilo que você aprende na faculdade, nas escolas da vida, não. Nos cursos teológicos, não. Era a sabedoria de vida, de experiência, de contato, de experiência também com Deus e de orientação. Que muitas das vezes você tem conhecimento, mas você não sabe utilizar todo o conhecimento que você tem. E a sabedoria que Salomão estava pedindo exatamente é isso. É você saber aplicar todo o conhecimento. Vamos ao nosso resumo da lição, onde está escrito: Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história. E isso é algo fenomenal, mas eu digo, a sabedoria de Salomão não era sabedoria terrena, mas sim divina. Salomão, depois de Cristo Jesus, foi o homem mais sábio existente. Sabe por quê? Porque ele pediu a Deus essa sabedoria. E Deus sempre tem interesse de estar nos abençoando. Quando Salomão pede a Deus sabedoria, ele está reconhecendo que toda a habilidade que ele tinha, que toda a sabedoria que ele já tinha, não era nada comparado com Deus. Principalmente para liderar o povo, porque você vê muito bem que o pedido dele está muito relacionado a saber liderar o povo, saber lidar com o povo, saber cuidar do povo. Então, quando Salomão pede a Deus sabedoria, ele está dizendo: olha, toda a habilidade que eu tenho não serve para nada. Para que esse povo possa estar crescendo, para que eu possa ser um bom rei, para que eu possa ser um bom líder, eu preciso ter a tua sabedoria. Tu precisa estar na minha vida, direcionando a minha vida. E foi exatamente esse pedido de Salomão. Da mesma forma, nós também que somos líderes, somos professores da Escola Bíblica Dominical, superintendente, YouTube, todos nós precisamos pedir sabedoria a Deus, para que Deus possa nos dar entendimento, para que nós possamos compreender qual a boa, perfeita vontade dele. Porque aqui nesta terra nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E como é que eu vou saber qual a vontade de Deus? Perguntando a ele, conversando com ele, tendo intimidade com ele. Então, quando o Salomão pede sabedoria para lidar com o povo, é que ele queria ver o crescimento, ele queria ver o bem do povo. E nada melhor do que ver o crescimento do povo quando nós temos adquirido conhecimento da parte do Senhor e as nossas conversas, os nossos conselhos são direcionados por Deus e não pelas nossas próprias escolhas ou não pelos nossos próprios costumes. Tudo que nós viemos fazer tem que ser conforme a vontade dele e não a nossa. Vamos analisar agora um pouquinho a questão da leitura diária. Não é leitura bíblica, é a leitura diária, tá bom? Porque vai fazer exatamente referência acerca de Salomão e você vai ter mais conhecimento para conversar com seus alunos. Mas eu sempre digo o seguinte: não perca muito tempo, valoriza tão somente o texto para que os alunos possam adquirir conhecimento, tá bom? Por exemplo, segunda-feira, Salomão é ungido para liderar. Na terça, Salomão pede sabedoria para liderar. Na quarta, Jesus dá testemunho de Salomão. Na quinta, Salomão busca Deus. Na sexta, uma liderança de força e riquezas. No sábado, uma liderança diplomática. E no domingo, a liderança de Salomão. Se você for ver, essa leitura diária aqui já nos dá bastante conhecimento acerca da trajetória da vida de Salomão, principalmente com relação à sua liderança. Ele, enquanto líder, que nós possamos imitar os seus pontos positivos, que é exatamente o que o nosso comentarista vai estar falando na introdução. O texto bíblico em classe está no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Eu recomendo que você faça a leitura, até porque poucos alunos têm conhecimento desse texto, mas se faz necessário assim adquirir, tá bom? Faça a leitura com a sua turma, para que eles possam assim adquirir conhecimento. Vamos agora para a nossa introdução, e aqui tem uns pontos bastante interessantes, tá bom? Principalmente acerca dos pontos positivos e negativos. Vejamos. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito da liderança de Salomão. É importante ressaltar que, enquanto rei, ele teve pontos positivos e negativos, pois homem algum é perfeito. O seu maior legado, como veremos na lição, foi a sua sabedoria e a sua ação na construção do templo. Salomão era a pessoa certa para esta realização, que foi tão almejada por seu pai. No início do seu reinado, Salomão buscou a Deus e sua orientação para governar, mas com o passar do tempo, seu coração se apartou do Senhor e foi corrompido pelas riquezas, suas várias esposas e concubinas. Seu exemplo enquanto líder nos mostra que jamais devemos deixar de buscar ao Senhor e depender dele, pois é e sempre será o nosso maior compromisso e responsabilidade. Veja só, meus irmãos, nenhum líder é perfeito. Todo líder vai ter seus pontos positivos e negativos. Mas nós precisamos cada vez mais potencializar as nossas qualidades, valorizar as nossas qualidades e lutar, consagrar nossa vida para que os nossos defeitos possam ser minimizados. Mas lembre sempre, toda liderança tem seus pontos positivos e negativos. O autor aqui destaca, irmãos, que o que sobressai na vida de Salomão foi exatamente ele ter procurado a Deus, pedido a Deus sabedoria, e Deus o concedeu.
E Salomão foi excelente rei, construiu o templo chamado, até o seu nome, o Templo de Salomão, de uma forma fenomenal. Mas, no entanto, com o passar do tempo, mesmo Salomão com toda a sabedoria, quando o pecado começou a bater na porta dele, ele foi cedendo o pecado. Então a liderança precisa entender que mesmo Deus abençoando, mesmo tendo conhecimento, nós precisamos fugir de todo o pecado. O comentarista destaca o seguinte, que as riquezas, as mulheres e as concubinas corromperam o coração de Salomão. Como eu já disse, todo ser humano é pecador. E Salomão, quando começou a desfrutar desse pecado, não voltou mais. Não conseguiu sair da podridão do pecado. Por isso, nós devemos sempre viver uma vida de oração e de consagração. Nunca pense que você é melhor. Nunca pense que você é mais forte, que você pode suportar qualquer coisa. Nós não temos força alguma. Nós não podemos fazer nada. Por isso, a nossa dependência de viver uma vida de oração, de consagração e vigilância. Tem crentes até que ora, tem crente que lê a Bíblia Sagrada, mas não vigia. Foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Salomão começou a fazer acordo, mais acordo, acordo, mais acordo, não percebendo que tudo isso estava afastando ele de Deus. E todo acordo que ele fez acabou, consequentemente, ocasionando pecado na vida dele. E o pecado gera morte e afastamento de Deus. Hoje já disse agora o estudo, o nosso primeiro tópico. Mas antes, por gentileza, deixa aqui para mim, olha... quem foi Salomão? Coloca aqui a resposta nos comentários, viu? Que eu vou deixar para o senhor todo especial. Coloquei por gentileza. Vamos lá para o nosso tópico 1, onde está escrito Salomão, uma análise inicial. No item 1, quem foi Salomão? Salomão era o filho de Davi e foi o terceiro rei de Israel. Ele governou muito provavelmente entre os anos 971 e 931, portanto, cerca de 40 anos. Era o filho de Davi com Batseba, e o seu nome significa pacífico, uma característica do seu reinado que foi marcado pela tranquilidade, em contraste com a liderança do seu pai, marcado por muitas guerras e tensões. O profeta Natã chamou Salomão de Jedidias, cujo significado é amável ao Senhor. Veja só. Salomão, irmãos, é filho de Davi com Batseba. Você sabe muito bem que Batseba foi esposa de Urias, que Davi acabou pecando contra o Senhor. Só que o filho gerado pelo pecado morreu. Salomão não é aquele filho que nasceu, não, muito contrário. Aquele filho morreu e logo após isso, Deus perdoou a Salomão, perdoou a Batseba e dessa união nasceu agora Salomão, que foi até a promessa de Deus que Salomão seria rei de Israel. Então, se você for ver, Salomão assume o trono com a promessa de Deus, como escolhido do Senhor para estar nesta função. Nós precisamos estar bastante atentos, irmãos, porque Deus ele perdoa o pecado. Quando o ser humano se arrepende do seu pecado, Deus ele assim concede graça, concede perdão e ele joga no mar de esquecimento. Agora tem muitas pessoas querendo pegar o pecado de Davi jogando no rosto de novo. E olha, Deus jogou no mar de esquecimento e deixa lá em nome de Jesus. Ainda nesse tópico 1, eu destaco o seguinte. Salomão tem sido considerado o homem mais sábio de toda a história. No entanto, não ficou isento de erros. Ele fez muitas alianças com os povos idólatras e pagãos. Geralmente, essas alianças eram firmadas mediante o casamento com princesa destes povos. Esses casamentos contribuíram com a disseminação de cultos pagãos entre o povo de Israel. E os muitos gastos de seu reinado levaram a cobrar grandes impostos ao povo. Veja só, nesse comentário daqui, o autor deixa bastante claro, irmãos, qual foi o pecado e qual foi a falha de Salomão. Sabe por quê? Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, Salomão não ia para a guerra, ele fazia acordo. E em vez de ele estar lutando, destruindo outros povos e correndo o risco também de sofrer, o que ele fazia chamava para acordo. Veja só, vamos fazer um acordo de paz. Só que esses reinados eram pagãos, não tinham compromisso com o Senhor. E dentro desse acordo era o seguinte, veja só, você me dá a sua filha para ser minha esposa e nós vamos ter paz, porque agora você vai ser da minha família e eu vou ser também da sua família. E acabou acontecendo várias uniões dessa forma. Acabou tendo essa união entre Salomão e essas filhas dos reis pagãos, que acabaram trazendo para dentro de Israel esses costumes. Porque essas esposas não tinham se convertido ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não tinha, muito pelo contrário. Era um acordo de paz. Porque agora tornaria esposa de Salomão e agora se tornaria tão somente um povo. Mas com relação à política, não com relação à religião. Que cada um continuava adorando o que queria. E essas princesas trouxeram a sua cultura para o povo de Israel. E Israel começou agora a aderir a essa cultura pecaminosa. Sabe por quê? Ele diz o seguinte, olha, se a rainha, se a princesa está pecando, se a princesa está adorando a tal Deus, por que eu não posso adorar? E adorava também.
E isso começou a acontecer agora, a disseminação da idolatria dentro do povo de Israel. Sem falar também o seguinte, o tanto de esposa que Salomão teve e de concubina teve, normalmente cada uma tinha direito a ter um castelo, a ter um palácio. Quanto é que não custa para manter um palácio? Que cada um queria uma casa mais bonita do que a outra. Cada um queria uma casa maior do que a outra. Cada um queria escravo mais do que a outra. Então tudo isso geraria um grande custo para a manutenção. Por isso que Salomão começou agora a explorar o povo, para que pudesse manter a paz de Israel e também manter as suas princesas, as suas esposas. E isso gerou grande consequência para o pecado do povo e o afastamento também de Salomão para com Deus. Vamos agora para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa lição, Salomão, o sucessor de Davi. Era algo difícil, viu? Davi, o maior rei de Israel. Algo muito difícil. E, no entanto, quem teve esse papel? Salomão, que era o seu filho. Vejamos. Por melhor que seja, nenhum líder eterno. E Salomão aparece no cenário bíblico a partir dos relatos sobre os últimos dias da vida de Davi, seu pai. Este foi um período de grande tensão, primeiro porque o rei Davi estava prestes a morrer, e depois porque havia expectativa sobre quem assumiria o trono de Israel, enquanto Adonias conspirou para herdar o trono do seu pai, e em nenhum momento Salomão é visto em conspiração para tentar tomar o poder, ainda que a promessa tinha sido feita a ele, e que por sinal veio a se cumprir. Salomão foi escolhido de Deus, conforme as palavras do próprio Davi, e de todos os meus filhos escolheu ele, o meu filho Salomão, para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E se Deus o chamou para exercer algum tipo de liderança, aguarde o tempo certo, confie e espere nele. Veja só, Davi, irmãos, um grande rei de Israel, governou por cerca de 40 anos. Eu chamo a vossa atenção, viu? Saul reinou por 40 anos, Davi por 40 anos e também Salomão. Foi chamado o reino monárquico. A monarquia de Israel demorou cerca de 120 anos com esses três reis, tá bom? Logo após aconteceu a divisão, mas não é tempo para hoje. É somente questão de informação. E nós sabemos, irmãos, que Salomão foi escolhido pelo Senhor. Você sabe também que muitas guerras teve para ver quem ia ficar no lugar de Davi. Todos os filhos de Davi queriam ser rei, mas Deus tinha escolhido um. E quem Deus escolheu foi exatamente quem sumiu. Você sabe que outros filhos tentaram também usurpar o trono de Davi e todos acabaram perecendo. Sabe por quê? Porque Deus já tinha escolhido um. Por isso, fique tranquilo. O lugar que Deus tem reservado para você, ninguém vai tomar. Aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, ninguém vai tomar. Mas você precisa estar na posição. Você não pode entrar em contenda. Olha, Salomão tinha a promessa, mas ele soube esperar no Senhor. Não entre em confusão, não puxe o tapete de ninguém. Para que você possa ser líder, não puxe o tapete de ninguém. Não precisa fazer nada disso. Deus vai criar situações para que a promessa dele possa se cumprir na sua vida e na minha vida. Se você crê, diga assim, glória, deixa aqui nos comentários, ó, hashtag glória a Deus, eu creio, que eu vou deixar a parte todo especial, viu? Então Salomão, irmãos, entendeu que a promessa foi feita por Deus e Deus ia cumprir a promessa. Assim como cumpriu na vida do seu pai Davi, estaria cumprindo também na sua vida. Vamos agora para o nosso primeiro tópico e o terceiro item que traz por título, Salomão, o líder mais sábio de toda a história. Vejamos. As escrituras sagradas apresentam Salomão como o homem mais sábio de sua época, e isto fez dele um líder próspero, respeitado, famoso em todo o mundo e digno de ser consultado por muitas lideranças de seus dias. Note que o próprio Jesus testificou da sabedoria de Salomão, afirmando que a rainha do sul foi atraída por sua sabedoria. É importante destacar que Salomão não nasceu com a sabedoria com qual ele exerceu a sua liderança, mas a recebeu de Deus. Ressalto ainda o princípio de que a Bíblia ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que os seus servos devem clamar para que a recebam. Diante disso, é plausível afirmar que Salomão obedeceu a este princípio e pediu sabedoria a Deus. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa ao Senhor, mas optou pela sabedoria e pelo conhecimento. E isso porque compreendeu que a obra para a qual estava sendo designado pertencia ao Senhor e não a ele. Salomão também reconheceu que a tarefa de liderar a Israel no lugar do seu pai era algo muito maior que a sua capacidade. Deus ouviu a oração de Salomão e fez dele o líder mais sábio de todos os seus dias e lhe acrescentou outros bens. Depois de Jesus, Salomão é considerado o líder mais sábio de toda a existência humana. Veja só, meus irmãos, compreenda o seguinte, Salomão foi escolhido por Deus, Salomão foi escolhido por Deus, capacitado por Deus. Só que quando agora Salomão vai assumir o trono, ele começa a perceber o seguinte, olha, esse povo é grande,
esse povo tem um Deus zeloso. E com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a sabedoria que eu tenho, eu sei que eu não vou conseguir fazer prosperar. Eu sei que a dificuldade vai ser muito grande. O que ele faz? Ele procura a Deus, conta para Deus essa necessidade e pede a Deus sabedoria e conhecimento, pois ele sabia o seguinte: se Deus estiver comigo, se o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus estiver comigo, eu vou conseguir liderar este povo e eu vou dar conta do serviço. Sabe por quê? Cuidar do povo de Deus é difícil, porque o povo difícil de lidar é o crente, viu? Crente é difícil de dar, viu? Mas não se esqueça, você também é ovelha. Então, quando Salomão pede sabedoria a Deus, ele está reconhecendo as suas deficiências, que ele depende de Deus, por isso solicita a Deus sabedoria e sabe o que Deus faz? Deus atende, porque o intuito de Deus é que a obra esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Vamos dar início agora ao estudo do nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte para professores do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte. Veja só, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, ideia de apresentações, ideia de certificado, simulado, PDF, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito. É o maior suporte do Brasil para professores da revista Dos Jovens. Se você tiver interesse, vou estar deixando aqui meu WhatsApp e também na descrição desse vídeo vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Assim você vai entrar e vai tirar suas dúvidas. Posso muito bem mostrar também os nossos materiais, mas tenha certeza, é o maior suporte para professores da revista Dos Jovens do Brasil. Vamos agora para o nosso segundo tópico. Segundo tópico nos diz o seguinte: a liderança de Salomão. No item 1, Salomão, um líder influenciador. Vejamos. Liderar não é dar ordens e nem tampouco exercer poder sobre os seus liderados, mas influenciar pessoas. E pensa um negócio difícil, mas vejamos. Salomão, com sabedoria, influenciou pessoas a fim de que a missão que recebeu do Senhor, por meio de Davi, seu pai, fosse cumprida. Qual missão foi esta? Construir o templo para Deus, conforme as orientações que lhe foram dadas. Ao reconhecer que sozinho não conseguiria desenvolver o trabalho, Salomão buscou a Deus e influenciou milhares de pessoas para trabalharem com ele, cooperando assim com a sua missão. O poder de influência de Salomão ultrapassou os limites geográficos do seu reino, pois muitos líderes e pessoas influentes vinham de todas as partes para conhecer a sua sabedoria e a grandeza do seu reinado. Tal verdade é vista no conhecido episódio do qual a rainha de Sabá foi a Jerusalém para ver de perto o que tinha ouvido a respeito de Salomão e ficou admirada com aquilo que presenciou, conforme o relato de 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 5 e 6. Foi verdadeira palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim e meus olhos viram. Eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Veja só, meus irmãos, quando Deus dá, Deus garante. Porque veja só, a sabedoria de Salomão foi a sabedoria divina, Deus lhe concedeu. E como foi algo que Deus deu a Salomão, acabou chamando a atenção de todo mundo. De vários lugares vinham pessoas admirar e observar e pedir conselho a Salomão. E quando essas pessoas tinham contato com o Salomão, diziam: meu Deus do céu, não me contaram nem a metade. Eu vi falar que você era sábio, mas não tanto, porque a sua sabedoria não era humana, a sua sabedoria era divina. Só que toda sabedoria, todo conhecimento tem que ser voltado para as coisas de Deus. Tem que estar na utilização da obra do Senhor. Você não pode buscar sabedoria para você se vangloriar. Você não deve buscar sabedoria para que o seu nome venha a ser engrandecido. Toda a sabedoria adquirida por parte do Senhor tem que ser para o nome dele ser glorificado, para que a sua palavra venha a ser glorificada, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e serem transformadas pelo poder do Evangelho. Essa tem que ser a minha missão e a sua missão. Vamos ao nosso segundo tópico, o item 2 da nossa lição, uma liderança participativa. Vejamos.
Há quem pense que a liderança corporativa ou liderança participativa sejam termos dos dias atuais. Contudo, veremos que estes são conceitos presentes já na liderança de Salomão. Com toda a força econômica e todo o poder de influência, ele não incorreu no grave erro do que acreditar que sozinho seria capaz de liderar Israel e de concluir a obra para a qual foi chamado. Salomão reconheceu que precisaria de pessoas com qualificações específicas para a realização de determinadas tarefas. Por exemplo, Salomão reconheceu que Hirão, rei de Tiro, tinha condições de ajudar na construção do templo. Ele não teve receio de pedir a sua ajuda. Salomão também compreendeu que o líder deve permitir que seus liderados cooperem para que o propósito de Deus venha a se cumprir. Salomão desempenhou uma liderança participativa na qual havia espaço para que todo pudesse contribuir com seus valores e talentos. Veja só, Salomão tinha uma grande missão: construir o templo para Deus. Templo esse sonhado, desejado pelo seu pai. Mas Deus não permitiu, porque Davi era um homem de guerra, derramou muito sangue. E Deus agora permite que Salomão, seu filho, pudesse assim construir. Só que era uma grande obra, cuidar de Israel, cuidar da nação de Israel, cuidar dos vizinhos, cuidar da sua família, de tudo isso. E ainda construir um templo que era algo magnífico e era algo santificado também pelo Senhor, algo que era da vontade de Deus. O que Salomão percebe é que a liderança precisa delegar funções. A liderança por si só não consegue fazer nada sozinho, precisa de ajudas. Se bem tem muitas pessoas pensando que líder é aquele que faz tudo, não pode pedir opinião de ninguém, não pode pedir nada a ninguém, tem que fazer tudo. Esses são péssimos líderes. Não demora muito tempo esse tipo de liderança. A liderança melhor e maior é aquela que sabe liderar, que sabe coordenar, que sabe delegar funções. E Salomão conseguiu superar exatamente por isso. Ele soube chamar as pessoas certas para cada lugar. Ele soube colocar as pessoas capacitadas para exercer as funções. Porque a coisa interessante também é isso, viu? Não adianta você delegar funções para quem não tem experiência, para quem não tem capacidade, para quem não tem chamada de Deus. Não adianta colocar uma pessoa na posição porque é seu amigo, porque é seu parente. Tem que ser colocado de acordo com a capacidade, de acordo com a chamada de Deus. Se essa pessoa tiver chamada de Deus, tenha certeza que a obra vai estar crescendo e desenvolvendo. Mas hoje em dia, muitos líderes têm sido escolhidos porque é amigo e assim por diante. Abra o olho, porque isso não provém de Deus não, viu? Vamos agora para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título: Salomão, um líder visionário. Vejamos. Salomão foi um líder que se dedicou a alargar as suas fronteiras, os seus negócios e as suas áreas de atuação. Nesse sentido, ele se cercou de pessoas capazes que pudessem auxiliá-lo. Além disso, se empenhou em manter a força de seu exército. Estrategicamente, estabeleceu lideranças independentes sobre cada uma das 12 tribos, nem sem negligenciar aspectos religiosos de todo Israel. A visão de Salomão contribuiu para aumentar a riqueza de seu reinado, ampliar o comércio exterior, edificar novas cidades e ampliar o conhecimento, pois ele se dedicou à literatura, à música, à ciência do seu tempo. Salomão não teve medo de expandir aquilo que havia sido estabelecido pelo seu pai Davi. Veja só, visionário. Visionário, irmãos, é aquele que tem uma visão diferenciada. É aquele que consegue pensar na frente. Aquele que consegue olhar onde ninguém consegue olhar. Aquele que consegue ver o que ninguém consegue ver. E Salomão exatamente conseguiu isso. Toda a sua ideia, toda a sua estratégia para que Israel pudesse estar crescendo. E assim aconteceu. Toda a sua visão para que eu pudesse haver crescimento em todas as áreas. E o líder precisa ser visionário. O líder precisa estar pensando como aumentar o número de alunos, como aumentar o número de participantes do seu departamento, como ampliar a sua igreja, como ganhar novas pessoas, como cuidar dessas pessoas. O líder precisa estar atento a tudo aquilo que fala acerca do crescimento, porque o líder precisa crescer e desenvolver, ampliar o número de alunos da escola dominical, ampliar do grupo departamento, da igreja, da congregação e assim por diante. Cada líder tem que ter visão para que possa ampliar a quantidade de pessoas. Mas, pastor, eu já ouvi dizer que Deus não gosta de quantidade. Isso é verdade? É mentira. Deus quer quantidade, mas com qualidade. Dizer que Deus não gosta de quantidade é mentira. Cada vez mais nós devemos fazer tudo para que mais pessoas conheçam a Cristo. Mas que esse conhecer a Cristo venha também com qualidade. Venha ser com sinceridade, com retidão, dedicação e assim por diante.
Então Salomão se destaca, irmãos, porque ele conseguia enxergar na frente e fazer de tudo para que Israel pudesse estar crescendo, se desenvolvendo. Essa também é a função do líder, estar crescendo e desenvolvendo. Agora, se o líder pega 5 e entrega 2, já está errado. Se o líder pega 10 e quando termina entrega 5, já está errado também. Devemos ampliar cada vez mais aquilo que foi posto em nossas mãos. Dá início agora o estudo, nosso terceiro tópico, onde está escrito uma liderança fundamentada em princípios. No item 1, Salomão, um líder de princípios. Mas quer saber o seguinte, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like? Não acredito, tinha esquecido de novo do like. Assim você não vai fazer parte da família Descomplicando a Teologia, viu? Já agradeço, muito obrigado, Deus te abençoe, viu? É um prazer estar com vocês. Vamos lá. É atribuída a Salomão a autoria dos seguintes livros poéticos: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. O livro de Provérbios é um conjunto de máximas que visam ensinar a sabedoria para auxiliar as pessoas a viverem corretamente. Pensar em uma liderança, segundo os padrões de Salomão, passa inevitavelmente pela observância de alguns princípios expostos no livro de Provérbios, como por exemplo, o líder precisa saber ouvir, saber louvar em tempo de adversidade, agir de forma justa, trabalhar arduamente, adquirir sempre conhecimento, dar oportunidade para que todos falem e ter resiliência. Ou seja, meus irmãos, Salomão, ele é autor canônico, porque ele escreveu cerca de 3 livros que constam na Bíblia Sagrada. O livro de Cantares de Salomão, que acredito que foi escrito quando ele era novo, jovem ainda. Livro de Provérbios de Salomão, que já foi na sua maturidade, tá bom? E o livro de Eclesiastes, que foi um livro que ele escreveu provavelmente na sua velhice. Então, em cada período da sua vida, ele escreveu um livro que retrata acerca da sabedoria humana, acerca do conhecimento de Deus, acerca da vaidade. E o comentarista destaca o seguinte: para que qualquer um líder que queira ter a visão de Salomão, queira ter a sabedoria de Salomão, precisa estar lendo e aplicando o seu conhecimento acerca de Provérbios, que traz vários ensinamentos. Como foi dito aqui, o líder precisa saber ouvir. Tem muitos que não sabem não, viu? Por isso que não líder segundo a vontade do Senhor. O líder precisa saber ouvir, saber louvar em tempo de adversidade. Tem líder que só quer ser líder no tempo da bonança, mas quando está passando por crise, ele acaba fugindo, deixando todo mundo na mão, viu? Agir de forma justa, trabalhar arduamente, adquirir sempre conhecimento, dar oportunidade para que todos falem e ter resiliência. Em outras palavras, o líder não desiste. O líder ele deve acreditar sempre. O líder deve estar motivado sempre. O líder deve ter compromisso sempre, porque assim vai fazer a vontade do Senhor e Deus também vai dar graça. Porque entenda o seguinte, irmãos, todas as pessoas que são líderes, Deus dá graça, Deus dá força para que possa suportar. Porque fácil não é não, dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Por isso nós devemos dobrar nosso joelho e conversar com Deus, porque Deus vai fortalecer o nosso coração, fortalecer os nossos ossos, para que possamos assim continuar utilizando desse conhecimento na obra do Senhor. Vamos para o nosso terceiro tópico, o segundo item, viu? Salomão, um líder que buscou a Deus. Salomão foi um líder bem sucedido, sem dúvida, um dos mais poderosos de toda a história. Do início do seu reinado, procurou a Deus em oração, oferecendo sacrifícios. Não tem por onde fugir, não. Quer ser boa liderança? Ora. Quer ter conhecimento? Ora. Quer saber como resolver os conflitos? Ora. Quer saber o que fazer com as pessoas que não gostam de você? Ora. Quer saber o que fazer porque você não está sendo agradar a todo mundo? Ora. Quer saber o que fazer? Ora. Não tem como ter uma vida vitoriosa na questão da liderança cristã se não tem uma vida de oração, de consagração, de jejum. Como é que Deus vai estar te orientando se você não conversa com Deus? Como é que Deus vai te dar entendimento se você não conversa com Ele? Então, se você quer ter conhecimento, quer adquirir, nós precisamos ter uma vida íntima com o Senhor. Precisamos ter contato com Deus. O nosso relacionamento tem que ser mais próximo do Senhor. Tem pessoas, irmãos, tentando ser líder pelo conhecimento secular. Vai fracassar, vai ter batalhas e vai ficar sozinho. Procure conhecimento de Deus. Não estou dizendo com isso que nós não devemos fazer curso, precisamos estudar, fazer curso, tudo isso. Mas nada disso vai adiantar se Deus não estiver conosco. Tem certas situações que nós precisamos do conhecimento divino para resolver os conflitos. Porque, irmãos, decidir entre A e B é muito difícil. Mas quando colocamos Deus em nossa frente e Ele nos dá a sabedoria, fazemos exatamente o que fez Salomão. Temos certos conhecimentos, certas habilidades que ninguém conhecia, viu? Tudo isso por causa dele. Tem certas resolução de conflitos que é necessário Deus falar conosco para que nós possamos saber qual posicionamento nós devemos tomar. Tem muitas pessoas tomando atitudes fora do projeto de Deus. Por isso, Salomão foi vitorioso, porque orava a Deus e procurou a Deus a solução dos seus problemas e também com relação ao povo, viu? Não pense que resolveu
resolver problema dos outros é fácil não, viu? É difícil demais resolver problema dos outros. Já tá difícil resolver o nosso. E imagine só das outras pessoas. Vamos ao nosso terceiro tópico e o terceiro item que traz por título: Salomão, um líder que procurou agir com justiça. Qualquer líder, para que possa sobreviver, para que possa estar na vontade do Senhor, precisa agir com justiça. Vejamos. A semelhança de seu pai, Salomão foi um líder que procurou julgar o povo em retidão e justiça. Há um episódio em que uma mãe se descuidou e dormiu com seu bebê, vindo a sufocá-lo até a morte. E ao notar isso, ela trocou o bebê morto pelo vivo de outra mulher, gerando assim uma terrível confusão e discussão, a ponto de levar a questão a Salomão, que sabiamente propôs a divisão do bebê vivo para que pudesse repartir entre elas. E com isso, a verdade apareceu e a questão foi solucionada. Veja só, com isso aqui, irmãos, nós percebemos a sabedoria divina. Veja só, nesse episódio aqui destaca bastante como Salomão era sábio. Não sábio sabedoria humana, mas sim divina. Sabe por quê? O que ele propôs aqui era algo inevitável. Era algo que parecia uma loucura, mas na verdade ia revelar quem era a mãe do menino e quem não era. E como assim também aconteceu. Então nós percebemos que existem situações em nossa vida que nós precisamos da sabedoria divina. Porque isso daqui, só Deus poderia dar esse entendimento de resolver tal forma. E adivinha, deu certinho. A mãe verdadeira disse: não, eu prefiro então dar meu filho a ela para que possa sobreviver do que ver morto. Então isso demonstra o amor da mãe verdadeira para com seu filho. Já a outra, que não era mãe, não, por mim pode matar mesmo, assim que não está morto. Ou seja, não se importava. Com isso Salomão percebeu que a mãe era falsa. Por que isso? Porque teve sabedoria divina. Eu lhe digo um conselho de Deus para a sua vida. Vai resolver qualquer problema? Consulte a Deus. Vai resolver conflito? Consulte a Deus. Porque Deus nos dará entendimento cada vez mais. Vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos a respeito da liderança de Salomão, o homem mais sábio de toda a história. Razão pela qual as características da sua liderança podem contribuir para a liderança na atualidade. Enquanto Salomão buscou a Deus e procurou fazer a sua vontade, ele foi muito bem sucedido. Mas a partir do momento que permitiu que o seu coração se apartasse de Deus, experimentou a tristeza e a decepção pela sua vida. Em outras palavras, você só terá vitória enquanto Deus estiver contigo. Só terá prosperidade enquanto Deus estiver contigo. Só terá benefício enquanto Deus estiver contigo. Por isso, irmão, valorize Deus, cultue o nome dele, renda graça a ele, toda a sabedoria, todo o entendimento que ele tem te dado, que você possa estar glorificando o nome dele. Não deixa a vaidade, não deixa o pecado penetrar no teu coração, não. Repreende em nome de Jesus. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, olha, meu coração está brindado por Deus. Coloca aqui nos comentários. Hashtag, meu coração está brindado pelo Senhor. Sabe por quê? Para que a mágoa, a angústia, o sofrimento, a tribulação não venha estar em nosso coração. Para que o pecado não venha estar, a vaidade não venha estar. Que Deus possa estar nos guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Encerro aqui, deixando a parte do Senhor, pedindo seu like, sua inscrição, chamando você para ser membro. Conheça o nosso canal, baixar também o nosso aplicativo de uma forma gratuitamente. Na descrição desse vídeo, gente, tem muita referência. Se você tiver precisando de um curso teológico, vou deixar aqui na referência, tá bom? Na descrição desse vídeo, as minhas indicações no nosso aplicativo também tem. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.